Muito bem, turma. Continuando aqui o nosso estudo, a gente vai continuando falando sobre as noções básicas de mecanismo. Nos mecanismos, para que serve um mecanismo? Um mecanismo ele serve para transmitir força de um local para outro, correto? E são denominadas ligações ou pinos, e para que esse movimento seja transmitido, os elementos devem ser interligados entre si. Então, eu tenho alguns componentes, esses componentes eles são interligados de forma a eu transmitir um movimento, seja ele de rotação para o movimento de translação ou de translação para rotação. Então, esse é o critério de mecanismo. São componentes que transmitem forças ou movimentos. Muito bem. O conjunto de elementos que estabelece o contato entre diversas barras de um mecanismo é chamado de junta cinemática ou par cinemático. Então, esse termo aqui é um termo bastante interessante para nós, que ele fala sobre par cinemático. O que é um par cinemático? É o contato entre duas barras, né? De maneira que essas barras vão estar conectadas entre si. Então, a composição de peças, no caso, barras, conexões ligadas entre si, constitui uma cadeia cinemática, a qual a cadeia cinemática vai se transformar em um mecanismo quando quando uma das peças se torna uma base. Bom, se eu tenho uma base e tenho vários outros elementos conectados entre si, então aí sim eu tenho um mecanismo. Vamos tomar como exemplo um mecanismo bastante conhecido no setor de refrigeração, setor automotivo. Se bem que no setor de refrigeração hoje os compressores não são mais compressores alternativos, mas antigamente era bem utilizado. Mas olha só, sistema biela-manivela com corrediça, o qual é constituído por 4 elementos. Nós temos 4 elementos base. Nós temos a estrutura ou a peça fixa, que é o corpo com o qual o mecanismo está rigidamente ligado à manivela. Nós temos a peça que vai imprimir o movimento ao mecanismo, a biela. Nós temos a peça de ligação, que é o acoplador, e a corrediça. Essas peças elas vão estar unidas, né, através de 3 juntas de vedação. Isso no caso específico por sistema biela-manivela. Então, essas 3 peças elas vão estar unidas, na qual a gente consegue verificar por 3 juntas de vedação e uma junta de translação. Onde é que está essa junta de vedação? Olha só, R12, aqui nós temos uma junta de vedação, R23, que conecta essa barra com essa outra barra, R34, que conecta esse sistema de translação com essa barra, e nós temos o T14, que é uma junta de translação, conforme a gente consegue perceber e marcar bem aqui. Muito bem, em relação às barras, elas podem ser binárias, ternárias, quaternárias ou mais, conforme elas possuem 2, 3 ou 4 elementos de junta. Se eu tenho 2 elementos de juntas, elas são binárias. Se eu estou interligando 3 elementos, então ela é ternária, e assim sucessivamente. Muito bem. Quando os diversos componentes de um mecanismo partem de uma posição, descrevem um determinado movimento e retornam à posição inicial, eles fazem uma trajetória, e diz-se que quando ele retorna a esse mesmo ponto, o mecanismo retorna a esse mesmo ponto, significa que ele percorreu um ciclo com a duração de um determinado período de tempo. Vemos que o período é o inverso da frequência. Então, quando o mecanismo ele percorre, sai de um ponto, todo ele, e retorna para esse mesmo ponto, ele completou um ciclo. Ou seja, várias posições instantâneas durante o ciclo. Ele teve várias posições quando ele partiu desse ponto
e voltou para esse mesmo ponto, várias coisas aconteceram durante nesse mecanismo durante esse intervalo de tempo que na realidade ele chama aqui de período, ok? Muito bem. No plano, ou seja, nas coordenadas x, y, as peças de um mecanismo descrevem movimentos de rotação, translação, composto ou misto. Composto ou misto é a mesma coisa, tá bom, turma? Aqui ele coloca composto ou misto. Então, olha só, o movimento de rotação todos nós conhecemos. Quando todas as partículas de um corpo, quando ele fala de partícula de um corpo, ele está falando da peça total. Observa que ele está trabalhando com corpos rígidos, não mais com pontos, né? Então, quando todas as partículas do corpo rígido traçam trajetórias em torno de um eixo, passando pelo corpo, chamado eixo de rotação. Então, a rotação é quando todo o corpo ele passa por uma trajetória em torno de um eixo, certo? Então, quando isso acontece, nós temos o que chamamos de rotação. Observa, nós temos aqui um exemplo, nós temos um eixo de rotação, uma barra B. Essa barra AB, ela vai girar em torno desse eixo de rotação, né? Então ela fez um trabalho de rotação. No caso da translação, quando todas as partículas do corpo, ou seja, quando a peça apresenta uma única trajetória, ele sai de um ponto e vão para outro ponto. Observa que nessa trajetória, ela não necessariamente é uma trajetória linear. Ela pode ser retilínea ou pode ser uma curva, né? Quando o movimento é composto ou misto, acontecem as duas coisas. Observa que aqui eu tenho a barra AB, o mecanismo B e o mecanismo A. O mecanismo B, ele tem um vetor VB, que desce pela vertical, aqui para baixo, no caso. E nós temos o vetor A, que vai no horizontal da esquerda para a direita. O vetor B de cima para baixo e o A da esquerda para a direita. Então, nós temos aqui um movimento composto, na qual eu consigo perceber que eu tenho dois tipos de movimento. Eu tenho um movimento de rotação, no caso, o A ele rotaciona em relação a B, e tem o movimento de translação. O A ele vai para a horizontal, e o B ele vem para a vertical, que é o movimento de translação, e eles promovem o movimento de rotação entre si. Falemos um pouco agora sobre juntas cinemáticas. Em um mecanismo, para que o mesmo seja transmitido, lembra que o mecanismo ele serve para transmitir forças, movimentos. É necessário que as barras estejam ligadas entre si por juntas ou pares cinemáticos, conforme eu já falei para vocês. Muito bem. Quando eu tenho um contato entre dois elementos, eu posso agrupar ele em duas classes em relação às juntas. Eu tenho as juntas superiores e tenho as juntas inferiores. O que seria uma junta superior? Na junta superior, o contato é pontual ou linear. Por exemplo, o contato entre os dentes de um par de engrenagem ou entre as rodas de atrito entre o rolamento e a agulha e o pistão de rolamento. Então, nesse tipo de sistema, nós temos as chamadas juntas superiores, na qual a gente consegue perceber que o contato ele é pontual ou linear. Vamos tomar como exemplo a engrenagem. O contato é o contato pontual. Nas juntas inferiores, o contato é uma superfície. E comumente utilizadas são juntas cinemáticas de rotação. Um exemplo, pino ligando duas barras nas quais as posições angulares variam. E a translação de um cursor, por exemplo, cursor em translação, quando eu tenho um movimento de escorregamento, tá certo? Exemplos disso daí, juntas esféricas ou globular, helicoidal, parafuso, né?
são exemplos de juntas inferiores. Aqui uma observação.